Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 15.1. Galerinha, na aula 15.1 nós vamos fazer uma revisão geral da unidade 1, ok? Então, pega o material aí de vocês, todo o material que os professores presenciais entregaram, e aí, lâmina por lâmina, vocês vão acompanhando quando o Tuti vai falando de um determinado assunto. Nessa nossa aula, assim que eu finalizar, nós vamos fazer a nossa avaliação da unidade 1, tá bom? Então, fica todo mundo grudadinho, bem atento aos assuntos que nós vamos abordar para a nossa avaliação. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, aula 15.1. Vamos fazer uma revisão geral da unidade 1. Professor, nessa revisão, quais os assuntos que nós vamos abordar dos assuntos que foram comentados dentro da unidade 1? Nós vamos falar aqui, pessoal, estudo da biologia e a origem da vida. Vamos também fazer uma abordagem sobre as características gerais dos seres vivos, diversidade de ocupação dos seres vivos. Vamos falar sobre, vamos relembrar, vamos recordar sobre o método de ensino científico, hipóteses sobre a origem da vida, parte 1 e parte 2. E também vamos comentar aí, das origens até os dias atuais, tempo geológico, os reinos dos seres vivos, parte 1, parte 2, parte 3. Vamos falar sobre os vírus, os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos da célula. Vamos lá? Everybody, todo mundo juntos. Olha aí, aula, método científico. Foi lá na aula 4.1. Falamos sobre as etapas do método científico. O método científico no cotidiano, a importância da pesquisa em biologia e a pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, tanto na biologia como na química, na física. Então, olha aqui, quando a gente vai falar sobre o método científico, primeira coisa que nós abordamos, para mim, meu diretor, sempre é bom deixar claro, tem a observação. Então, são as principais etapas do método científico. Você observa, você tem a percepção de algo diferente naquele momento. Isso vai perdurando durante um determinado período. E aí você começa a fazer questionamentos. E através dos questionamentos, você começa a formular determinadas hipóteses. E essas hipóteses são postas, elas são verificadas, checadas com experimentos. E os experimentos vão dar um resultado e nesse resultado nós vamos confrontar as hipóteses, sendo elas checadas, ok, bateu ou não. E aí cria-se uma discussão que vamos chegar em uma conclusão de aquele determinado evento que nós observamos anteriormente, tá bom? Na tela, meu diretor. Também comentamos na aula 5.1 sobre hipóteses da origem da vida, parte 1. Então falamos sobre gerações espontâneas e abiogênese, teoria da biogênese, os experimentos de Redd, os experimentos de Netherham e Spallanzani. Qual desses experimentos, professor? Observou-se nesses experimentos a geração espontânea ou abiogênese, que teve aquele processo de força vital, não é isso? Teoria da biogênese da vida surge de uma outra forma de vida, ou de uma vida pré-existente. Também vimos as diferenças, as complexidades entre a abiogênese e biogênese, onde nós temos John Netherham e também Lasparin, que teve a conclusão, teve a fusão na ideia de Louis Pasteur,
quando descobriu-se, então, os micro-organismos com seu experimento. Já na aula 6.1, falamos sobre os experimentos de Louis Pasteur, viu? Finalizamos uma aula sobre Louis Pasteur e agora vamos fazer o aprofundamento sobre os experimentos de Louis Pasteur. Quais as hipóteses de Oparin, os experimentos de Miller e as hipóteses do surgimento dos autótrofos e heterótrofos. Então, aqui, meus queridos, a hipótese de origem, né, onde foi realizados os experimentos e concluiu-se que tem sim uma estrutura, tem sim um processo de desenvolvimento desses seres e possibilidade de que ocorra. Professor, hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica. Autotrófico. Auto significa potencial. Então, o autotrófico é aqueles indivíduos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Autotrófico. Ele não depende de fatores biológicos, ele consegue, só exemplo, que a gente fala muito dos autotróficos. A gente fala assim da incidência solar. O sol, a luz solar incide sobre as folhas e aí a planta produz seu próprio alimento, absorvendo o quê? Nutrientes do solo. Ela absorve nutrientes, matéria orgânica, a matéria inorgânica fica nas folhas e ela consegue transformar isso. Tem outra função, tem outra forma, professor? Bactérias, alguns fungos conseguem fazer transformações em solo, bactéria de solo, autotrófico, produzir seu próprio alimento. Mas, professor, tem bactérias, tem fungos que são heterotróficos. O que é heterotrófico? Não produz seu alimento, ele come de um outro ser vivo. Nós somos heterotróficos, não temos capacidade de produzir nosso próprio alimento. Nós consumimos alimentos prontos, um outro animal, tiramos de um outro ser vivo, seja de origem vegetal ou animal. Já lá, ó, na aula 9.1, falamos sobre os reinos. O reino dos seres vivos, parte 1, Monera e Protista. Aí nós falamos sobre, né, unicelulares, procariontes, os Monera, Protista, que são eucariontes, e uni ou pluricelulares. E aí temos uma caracterização. Monera, bactérias e cianobactérias. Protistas são os protozoários e algas protistas. Quais são esses moneras ou cianobactérias? Tem características de reprodução assexuada. Professor, o que é uma reprodução assexuada? O A significa negação. Sexuada é troca de informação genética. Não há troca de informação genética. Eles realizam como exemplo a sinciparidade. Heterotrófica e autotrófica significa que eles têm essa capacidade de estar em ambientes também diferentes. Protozoários, reprodução assexuada por sinciparidade, autotrófico e heterotrófico. Com isso, fomos também para a aula 10, Reino dos Seres Vivos, parte 2, que tem o reino Fungi e o reino Plantae. Um exemplo em relação, nós temos seres vivos, né, os fungos, que são bolores, mofos, fermentos, levedura, aquela orelha de pau, trufas, cogumelos de chapéu, aquele champignon. Então, só lembrando que essas partes são estruturas, partes de reprodução de seres vivos. Também temos aí, ó, são saprófagos. Professor, esses saprófagos, eles deterioram, se alimentam de partes que estão em processo de decomposição. Reino Plantae, temos aí as criptógramas, temos as pteridófitas, temos as briófitas, fanerógramas e temos, claro, as angiospermas e gimnospermas. Sabe, pessoal, quando a gente vê aquele lodinho, aquele tapetinho também que a gente vê quando tem lugares úmidos, são aí, respectivamente, as criptógramas, que são briófitas, pertencem, né?
fazem parte das criptógamas. As briófitas e as pteridófitas. Exemplo de pteridófitas, né? A samambaia é um exemplo. Fanerógamas, temos as angiospermas, as gimnospermas, que são, elas apresentam, né? As angiospermas apresentam estruturas completas de reprodução e o processo também para fazer seres vivos que apresentam os dois. São dois sexos em uma planta e tem sexos separados. As flores são as partes sexuais e dão frutos. E aí fazem parte do reino plantae. Falamos também sobre os vírus, os tipos de vírus. O que são vírus e como são considerados. Então vimos que existem vírus de adenovírus, retrovírus, arbovírus. Tem vírus que atacam bactérias, denominados de bacteriófagos. Tem vírus que atacam os fungos, micovírus. E tem, né, as características dos vírus. Eles não têm um metabolismo próprio. Eles necessitam estar dentro de um outro indivíduo para sequestrar a maquinaria desse indivíduo e produzir seus vírus. Os vírus são estruturas proteicas altamente mutagênicas. Por que são mutagênicos, professor? Porque o vírus que entrou em você produz vários vírus, como descendentes. E aí, esses descendentes são diferentes, eles mutam rapidamente, diferente do que entrou. Isso é uma forma de burlar o sistema imunológico também, porque ele é bem especializado. Tem sim também vírus que tem o quê? Autoduplicação e evolui. Como assim, professor? Nós encontramos vírus, pessoal, que ele tem um determinado envelope e capacidade de alterar suas estruturas quando fazem conexões. Como é isso? São os vírus HRFL. São os vírus HRFL, tá? Que são os... Não é retrovírus, são os vírus... Eu fui falar de HRFL, meu Deus. Aula 13. Componentes inorgânicos e orgânicos. Aí nós temos a água e os sais minerais. Depois dessa, nós vamos ter a orgânica, não é isso, Jeff? Os componentes orgânicos. Ó, componentes orgânicos, parte 2. Componentes inorgânicos, que é a parte 1. Então, vamos aqui. Meu diretor, pode vir para mim. No componente inorgânico, o que nós vimos aqui? O que nós vimos? Que a água, ela é o meio. A água é formada por átomos, a água tem características dipolar, e por essa estrutura, ela é o meio que possibilita ocorrer o quê? Reações, interações, comunicações celulares. E para isso, ela tem as propriedades de capilaridade, tensão superficial, calor específico e ser um solvente universal. Professor, o que é um solvente universal? É o meio aonde todas as outras substâncias, ou todas as outras moléculas, ou todos os outros átomos interagem e sofrem reação. A água não sofre. Ela não sofre alteração na sua estrutura. E ainda mais tem a possibilidade, ela tem a capacidade de mudar, alterar o seu estado físico e não altera o seu estado molecular. Ela altera o estado físico, sai do estado líquido para o gasoso. Ela vai para o líquido novamente por processos de condensação, vaporização. Isso auxilia as interações intra e extracelulares. Eu estou aqui, por exemplo, professor, o senhor está se movendo, o senhor está contraindo o músculo, está indo para um lado e para o outro. Isso faz a gente aumentar o nosso metabolismo, fazer com que as reações sejam mais aceleradas. E aí eu tenho que manter a temperatura. Então nós vamos transpirando, a água é o meio que conduz essa energia para manter a nossa temperatura, que é importantíssima que essa temperatura seja mantida o quê? Constante. Por que constante? Para não alterar as atividades enzimáticas.
para você raciocinar, para você piscar, para você enxergar, para você falar. E outra. Mas, professor, tem os sais minerais, os cátions e os ânions. Eles causam reação, possibilitam o sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso central se comunicar com as células. Acabei de pensar, Jefferson, contrai o músculo. Para eu contrair esse músculo, eles vão auxiliar nesse processo. Eles dão um melhor desempenho para as reações químicas. Mas, professor, isso só está falando das substâncias inorgânicas. Qual é a relação delas às substâncias orgânicas? Carboidrato, lipídio, proteína. Qual é a função, a importância dessas substâncias? E aqui eu mostro para vocês uma coisa. Lipídio, carboidrato, Jefferson, tudo bem. A revisão é só de carboidrato. É que substâncias orgânicas são os lipídios, as proteínas, os carboidratos e os açúcares. Mas esquece. Aqui é só sobre carboidrato. Na revisão para a nossa avaliação daqui a pouco. Então, qual é o objetivo do carboidrato? O carboidrato, meus queridos, vamos lá. Professor, o que é carboidrato? Pensa no pão. Pão é carboidrato. Macarrão é carboidrato. Farinha tem carboidrato. Quando a gente come o carboidrato, ele passa pelo nosso metabolismo, primeiro quebra. Quando eu quebro o carboidrato, ele me dá glicogênio. Quando eu quebro o glicogênio, ele me dá açúcares. Só que esses açúcares têm um potencial dentro do nosso metabolismo de transformar isso em energia. Qual é a molécula que embute energia? ATP. Então nós temos os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. O monossacarídeo é voltado, são as pentoses e as hexoses. São um tipo de açúcar, glicose. Oligosacarídeos, sacarose e lactose. Polissacarídeo, aí tem amido, celulose, glicogênio. Então, são diferentes açúcares com um objetivo, uma finalidade que vai te possibilitar você desenvolver e ter uma melhor, como é que eu posso falar? Por exemplo, o que você está querendo falar, professor? Simple present tense. Não são fontes nutricionais. Exemplo, de onde que eu tiro além do pão, que é o trigo? Eu tiro da mandioca. Eu tiro mandioca, eu tiro da batata doce, batata inglesa, né? A tapioca. Então são açúcares essenciais para o nosso processo de desenvolvimento muscular, para o nosso processo oligosacarídeo, Jefferson, para o processo de melhorar, aquele negócio de você quebrar as proteínas do leite, quebrar as proteínas de outras fontes de carboidrato, amido, vai lá do arroz, dos cereais, da onde vem os vegetais. Então, meus queridos, está precisando de açúcares? Não açúcar industrializado. O açúcar industrializado, ele é tóxico para o nosso organismo. Então, fonte de açúcares, os carboidratos. Agora, finalizando a revisão da unidade, revisão geral da unidade, agora tem a avaliação. Eu desejo a todos vocês uma excelente avaliação e, respirem, se tranquilizem, vai com calma, tá bom? Leia direitinho aí. Um abraço e boa avaliação para vocês.